Olá, estamos iniciando hoje a 5ª semana da campanha 40 Dias na Palavra. E nessa semana nós vamos aprender mais um método que vai nos ajudar a entender ainda mais a Palavra de Deus. Nessa semana, o método que estamos focando se chama Personalize e Ore. Então, na verdade, nós vamos aprender duas coisas importantes para fazer através desse método. Nós vamos personalizar e vamos orar. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos pensar na ideia de personalizar. Quando a gente pensa em personalizar, a gente vai pegar o texto bíblico e vai colocar ele de uma maneira mais pessoal. A ideia de personalizar é realmente colocar de uma forma pessoal o texto na nossa vida. Primeira coisa que você vai fazer, coloque seu nome no lugar dos pronomes ou nomes utilizados na passagem bíblica. Certo? Você vai pegar a passagem bíblica, vai observar onde tem nome, onde tem pronome e vai substituir pelo seu nome, para ficar bem pessoal. Segundo, reescreva o verso na primeira pessoa, como se Deus estivesse falando diretamente com você. Não tem mistério. Você vai fazer isso comigo agora, passo a passo, e o texto que eu escolhi é o seguinte. Nós vamos trabalhar, isso está na página 46 da sua revista, o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que é o primeiro dia dessa semana de atividades. O texto diz o seguinte: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então esse aqui vai ser o nosso texto. Nós vamos partir dele para trabalhar o método Personalize e Ore. Vamos ler mais uma vez? Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então nós vamos dar o primeiro passo. Coloque seu nome no lugar dos pronomes ou nomes utilizados na passagem bíblica. Você vai pegar o texto, você vai ler o texto várias vezes e você vai personalizar. Você vai colocar ele usando o seu nome agora. Certo? Como que a gente faz isso com o texto de Filipenses que a gente acabou de ler? Eu usei meu nome para te ajudar. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida da Camila, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então observe o que eu fiz aqui. O texto dizia que Deus ia fazer um bom trabalho na vida de vocês. Como eu estou personalizando o texto, eu estou colocando o texto para mim. Eu estou pegando a ideia do texto para mim. Então, no lugar de vocês, eu substituo pelo meu nome. E é exatamente isso que você vai fazer. E o texto vai ficar desse jeito que a gente acabou de ver. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida da Camila, aí você vai colocar o seu nome, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Certo? E aí você vai continuar a ideia. Reescreva no verso da primeira pessoa, como se Deus estivesse falando diretamente a você. Já que nós estamos personalizando, a primeira coisa que a gente fez foi colocar o seu nome no texto. O texto foi escrito para você. Imagina a exclusividade, a importância que esse método dá. Deus está falando com você. E agora, você vai escrever o texto como se Deus estivesse falando realmente diretamente para você. Você não vai apenas colocar o seu nome, mas você vai escrever como se Deus estivesse escrito esse texto exclusivamente para você. Vamos ver como que vai ficar? Eu comecei esse bom trabalho na sua vida, Camila, e vou continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Você percebe? Nós estamos crescendo na personalização de um texto. Primeiro você colocou o seu nome no texto do jeito que ele está escrito. Agora você reescreveu o texto como se Deus estivesse dizendo para você mesmo. Como se Deus estivesse frente a frente com você, dizendo esse versículo para você. E aí você chegou a essa seguinte conclusão. Deus diz para você: eu comecei esse bom trabalho na sua vida, João. Eu comecei esse bom trabalho na sua vida, Andréia. E vou continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. E aí você coloca o seu nome, personaliza o texto. Esses são os dois passos da personalização do versículo. Você colocou o seu nome no lugar dos nomes e dos pronomes. Depois você reescreveu o texto como se Deus estivesse falando diretamente para você. Aqui a gente fecha a parte personalize. E agora a gente vai para a parte ore. Coloque a passagem que você está estudando na primeira pessoa do singular.
e transforme em uma oração. Depois faça essa oração. Então, você primeiro colocou seu nome, depois você colocou como se Deus estivesse falando para você, como se aquele versículo fosse escrito para você. Agora você vai pegar o texto e você vai transformar ele numa oração. Agora é você falando para Deus, certo? E aí fica assim: obrigada, Senhor, por ter começado esse bom trabalho na minha vida. Eu te louvo porque sei que vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém. Você entendeu? Você conseguiu caminhar nesse processo? Primeiro, você coloca o seu nome no meio do texto. Ele fica ali frio, mas com o seu nome no meio. Depois você cresce e você escreve o texto de novo, Deus falando para você. E agora, no método Ore, você vai personalizar o texto através de uma oração. Você vai devolver as palavras como se Deus estivesse falando, como se você estivesse falando para Deus. E fica desse jeito. Obrigado, Senhor, por ter começado esse bom trabalho na minha vida. Eu te louvo porque sei que a vida que vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus. Amém. Eu escrevi a oração desse jeito. Você pode pensar numa maneira mais simples. Você pode colocar obrigado no lugar de eu te louvo. Você pode pensar no jeito que você quer falar, desde que você inclua na oração as palavras do versículo que você está personalizando, certo? Não é difícil, a gente encerra aqui esse método Ore. Aí você vai pegar agora a sua revista e você vai colocar isso daqui que a gente viu em prática e vai seguir a sequência dessa forma através dessa semana seguinte. E aí, como tudo que a gente tem visto, você precisa colocar em prática. Como essa passagem se aplica na minha vida e o que farei a respeito? Aí você vai pensar no texto de Filipenses que você acabou de ler. Eu cheguei à seguinte conclusão para ajudar você a entender a sua. Deus não desiste de mim. Ele está agindo em minha vida, me moldando e me transformando de acordo com a sua vontade. Preciso reconhecer a presença e a ação de Deus em tudo que vivo. O que eu fiz aqui? Eu peguei a ideia de que Deus está trabalhando na minha vida, que Ele vai continuar trabalhando até o fim. E eu transformei de um jeito que eu entendo. Eu coloquei aqui o que eu vou aplicar para a minha vida. Que Deus não desiste de mim, vou crer nisso. Ele está agindo na minha vida e me moldando e me transformando de acordo com a sua vontade. Eu preciso reconhecer a presença e a oração e a ação de Deus em tudo que eu vivo. Essa é a conclusão que eu cheguei de como que eu posso aplicar esse texto. E você pensando com oração, Deus também vai te dar o modo como você pode aplicar na sua. E aí você faz a sua oração. Você anota na sua apostila a oração que você deseja fazer e encerra esse primeiro dia de personalize e ore. Essa semana nós vamos ser desafiados a meditar e memorizar mais um versículo da palavra de Deus, que é o seguinte. Mateus 7, 24, que diz: quem ouve esses meus mandamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então fica aí o desafio da semana, personalize, ore e medite nesse versículo, memorizando esse versículo. Até semana que vem. Deus te abençoe.